ajudar. Isso é muito bom mesmo. Vamos agora falar sobre esporte aqui no nosso Gazeta News edição da manhã. Um pouco mais cedo hoje, né, Nath? Porque eu tô sabendo que teve muita emoção no final de semana. Mas já teve o primeiro jogo, né, da final do Campeonato Alagoano. Mas eu vou deixar agora com você. Conta aí pra gente tudo. Pois é, Mara. Muito bom dia para você. Muito bom dia a você também que está acompanhando mais um Gazeta News manhã. Foi tanta emoção que eu tive que aparecer aqui mais cedo. Foi muita emoção que não dava nem para a gente conter. Muita coisa para a gente falar, muita coisa no nosso estado, muita coisa rolando aí. Muito futebol rolando por todo o Brasil. Os campeonatos estaduais pegaram fogo. E nada mais justo do que a gente vir aqui informar todo mundo sobre esses grandes resultados que a gente teve no final de semana. Verdade. A gente começa falando sobre o alagoano. Isso mesmo. Como sempre, a gente começa priorizando o nosso estado e vamos começar a falar de Alagoas. Que no sábado, às 4 horas da tarde, lá no Coraci da Mata Fonseca, a gente teve o primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano entre ASA e CRB. Essas equipes que realizaram a sua quarta final consecutiva. Então já tem um histórico, já estão acostumados a se enfrentar na final. E só que essa final, esse primeiro jogo, né, teve um quesito diferente. Nos anos anteriores, a gente teve um CRB largando na frente, um CRB que começava melhor, mas esse ano o ASA quis inverter aí e... Quis mudar o jogo, né? Quis mudar o jogo Realmente. e quase que complicava para o Galo. Tá? A gente teve um 2-2 muito emocionante, então o torcedor que parou o seu sábado para poder acompanhar, não dava nem tempo de piscar, porque era coisa acontecendo ao tempo todo. A gente teve um ASA que jogou muito bem no primeiro tempo, fez 1-0 após uma cobrança de pênalti. A gente vai dar uma olhadinha nos gols. Aqui na câmera lenta a gente consegue ver, né, que bate claramente no braço ali do atacante Anselmo Ramon, pênalti, claro. E aí o Júnior Viçosa converte a cobrança no primeiro tempo, sai ainda tirando aquela onda. Aqui o atacante Júnior Viçosa novamente, ele chega a fazer o 2-0, ainda no primeiro tempo também, mas estava impedido ali, a bandeirinha que foi muito bem. E aí no segundo tempo, em um vacilo do goleiro Matheus Albino, o Thiago Alagoano ali sobra a bola para ele e ele faz o 2-0 pro ASA. E o ASA ganhando 2-0, estava tranquilo na partida, achava que estava tudo certo. Mas aí uma cobrança de bola parada, o Tibiri acaba acertando contra o seu próprio gol. Tibiri, atleta do ASA, acaba cabeceando ali na tentativa de tirar. E aí a gente vê também na câmera lenta que a bola vai entrando devagarzinho. Nossa, e aí quicando dentro, linha, né? cruzou a linha. E aí gol marcado pro CRB, 2-1. Salvou o Galo, né? Pois é, e 6 minutos depois, Tiaguinho também tem uma oportunidade em frente ao gol do Matheus, da equipe do ASA, e faz aí o 2-2. Né? Esse resultado que deixa tudo em aberto para o jogo de volta, que vai acontecer no próximo sábado, dia 15, no Estádio Repelé, também às 4 horas. Então tem tudo para ser uma final emocionante. No histórico que a gente mostrou aqui, inclusive na semana passada, né, a gente viu que a gente tinha um CRB que largava na frente e era um ASA que tem que correr atrás ali do resultado no jogo de volta. Mas em 2025 a gente tem um campeonato alagoano diferente. Tudo em aberto para esse jogo de volta. Eu já vou até perguntar, porque eu não entendo muito, tá? Então eu vou tirar a dúvida de leiga. Agora, nesse jogo que vai acontecer no final de semana no Repelé, né? No sábado, aqui em Maceió, tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que ganhar. Um empate leva a partida para os pênaltis e vai destacar também, não tem prorrogação, não tem aqueles 30 minutos ali, 15 de um tempo, 15 de outro. Um empate leva a disputa para as penalidades. O ASA ainda, quando tinha vantagem, ainda tinha aquela vantagem, poderia trazer uma vantagem de gols, né? Mas o CRB foi atrás, construiu um resultado, se fortaleceu bastante após o primeiro gol, né? O primeiro gol que foi contra, e aí criou forças para poder empatar a partida. Teve até chances no final ainda para poder virar a partida e sair com a vitória, mas ficou apenas de um 2-2 e levando essa disputa aí para os pênaltis. Já pensou? Uma disputa de campeonato alagoano nos pênaltis desde 2019 que não acontece uma. 2025 tá com tantas emoções, quem sabe, né? Será? E, Nath, assim, você, né, e todo o time aí do Gazeta News Esportes, como é que vocês estão avaliando? O que é que vocês acham? Já tem apostas, assim, rolando de quem é que vai levar, hein, essa taça esse ano? Foi um assunto muito debatido, a gente fez questão de debater também no terceiro tempo, após a partida, né, após a transmissão dos meninos no timaço da Gazeta. E a gente ficou bastante dividido, mas eu acho que não dá para a gente tirar o favoritismo do CRB. O CRB, que é o atual campeão alagoano, é um time que cresceu durante o campeonato, não fez um bom campeonato, uma boa fase de grupos, isso é verdade, mas cresceu no momento que precisava. Então o CRB melhorou, garantiu uma classificação, conseguiu chegar a uma final do campeonato alagoano, conquistando, fez 2 grandes jogos para cima do Penedense, né, nas semifinais, chegando a uma final. Então é um time que vem com essa vantagem por esse histórico, né, vem empolgado
resultado vem embalado. Do outro lado, foi um Asa que, apesar de também não ter feito uma primeira fase perfeita, eu acredito que foi melhor que o CRB na primeira fase, na fase de grupos. Também fez bons jogos nas semifinais contra o CSA. E aí chegou, talvez não com tanto favoritismo, mas depois do que eu podia analisar dessa partida de jogo de ida, eu acredito que o CRB ainda é o favorito, mas que o Asa conseguiu diminuir essa disparidade. Então, consegue deixar as coisas, o jogo todo em aberto. Né, o CRB chega forte, vai estar jogando dentro de casa, ao lado da sua torcida, vai ter o maior número de torcedores, isso é verdade, mas eu acho que com a apresentação do Asa nesse jogo de ida, conseguiu diminuir, talvez, o abismo que antes poderia existir da partida rolar. Vai ser um bom jogo, o jogo de volta vai ser um bom jogo. Emocionante, né? Vamos então ali aguardar, porque infelizmente agora só nos resta isso, né? Aguardar. Só nos resta esperar uma semana. Bem, também teve muita emoção com o Paulistão, com o Carioca, não foi, Nath? Pois é, além do nosso campeonato alagoano que estava rolando aqui no final de semana, a gente teve uma variedade de estaduais pelo Brasil e a gente vai dar uma conferida nos resultados, que aí sábado e domingo a gente teve jogos pelo Campeonato Paulista e pelo Campeonato Carioca. O Paulista que ainda não foi definido, né, ambos esses campeonatos pelas semifinais, e aí a gente já sabe quem vai disputar a final, né, a grande final do Paulistão e do Carioca. No Paulistão, a gente teve ontem o jogo entre Corinthians e Santos, que foi 2-1. O mesmo resultado também, né, quando essas equipes se enfrentaram na fase anterior do campeonato. Então, o Corinthians venceu por 2-1, abriu o placar com o atacante Yuri Alberto. O Santos foi atrás, conseguiu empatar a partida com o Tiquinho Soares, mas no final o Garro fez um belo gol, deixando mais uma vez o Corinthians na frente. Lembrando também, esses foram jogos apenas de... o Paulistão não tem jogo de ida e de volta, né, como o Campeonato Alagoano tem. São jogos decisivos. Se tivesse terminado empate, a partida teria sido disputada nos pênaltis. Mas Corinthians virou a partida já no segundo tempo, garantido aí o 2-1. E vai o ponto, né, muito contestado do Santos, foi que o Neymar não jogou. Neymar ficou no banco, não entrou. Ele já tinha sido contestado a falta dele não ser titular na partida e não ter entrado em nenhum momento, até quando o Santos mais precisava dele, que era quando já estava ali 2-1 para o Corinthians, Santos perdendo bastante tempo e precisando desse gol de empate para levar para os pênaltis e garantir uma possível virada, mas a informação que foi dada foi que o Neymar acabou sentindo durante o jogo anterior do Campeonato Paulista, durante as quartas de final, e numa revisão que ele teve na sexta-feira para saber se ele ia estar pronto ou não para esse jogo contra o Corinthians, acabou que ele voltou a sentir novamente, então acabou ficando apenas no banco de reservas. Está se resguardando, né, agora? Está se resguardando agora, esperando agora para a Copa do Brasil e também para o Brasileirão, que vai começar já já. Muito bem. E hoje vai acontecer essa segunda disputa para descobrir quem é, né, também o outro time ali que vai disputar com o Corinthians. Exatamente, Mara. A gente já tem o Corinthians finalista do Campeonato Paulista, depois de muitos anos, né? O Corinthians não era finalista, e hoje vai descobrir qual vai ser o adversário dele. Hoje a gente vai ter Palmeiras e São Paulo, nessa outra semifinal do Paulistão, às 9h35 da noite, e promete muita emoção também, né? Foram times que não fizeram campeonatos paulistas perfeitos, deixaram um pouquinho a desejar, e quem sabe aí quem vai enfrentar e vai ser o adversário do Corinthians nessa final. Eu vou falar que eu tava com medo de ter gorado o Corinthians daquela outra vez, quando você me perguntou quem seria o campeão paulista, e tá se encaminhando, Viu? Torcedores corintianos, eu não ziquei o Corinthians chegou à final. O meu trabalho eu fiz, vamos saber quem vai enfrentar agora. Muito bem. E aqui também se trouxe pra gente, né, Carioca. A semifinal carioca, a gente também teve jogos no sábado e no domingo. No primeiro jogo, que foi no sábado, a gente teve o Flamengo enfrentando a equipe do Vasco, né? O Carioca, sim, já teve jogos de ida e de volta. Na ida, o Flamengo tinha vencido o jogo por 1-0 e na volta o Vasco até iludiu por pouco tempo o seu torcedor, por alguns minutos. Trouxe esperança. Pois é, ainda fez. O Vasco abriu o placar fazendo 1-0, mas o Flamengo empatou com o Bruno Henrique e depois virou com o Luiz Araújo, vencendo aí a partida por 2-1, 3-1 no agregado. Então, o Flamengo se consagrando mais uma vez finalista do Campeonato Paulista. Isso foi decidido no sábado. E no domingo a gente teve o jogo de volta entre Volta Redonda e Fluminense. No jogo de ida, o Fluminense já tinha vencido a partida por 4-0. Então, estava assim, tranquilo, né? Chegou na partida tranquilo, sem muita emoção. E aí, manejando o resultado, quem precisava correr atrás do resultado era, na verdade, Volta Redonda. E as equipes ficaram apenas num 0-0. E aí, na final do Campeonato Carioca, já foi batido o martelo, vamos ter um Fla-Flu. Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Pois é, né? Agora é só aguardar também.
Agora é só aguardar, o torcedor vai ter que segurar mais um pouquinho. Ok, fechamos então o futebol ou ainda temos? A gente ainda tem mais estaduais, porque acredite ou não, Mara, foi um final de semana repleto De de jogos, né? dos campeonatos estaduais. A gente vai dar uma olhada também em campeonato que já estavam nas suas finais, né? Primeiros jogos das finais, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Mineiro, ambos aí nos jogos de ida da final. No Campeonato Gaúcho, a gente teve a grande final entre o Grenal, né, Grêmio e Internacional, fazendo esse jogo de ida na Arena do Grêmio, e não deu para os donos da casa, né? O Grêmio perdeu por 2-0, o Internacional foi lá, jogando fora de casa, venceu e convenceu e traz agora uma vantagem para esse jogo de volta. E no Campeonato Mineiro, a gente teve Atlético Mineiro e América disputando essa final, também jogo de ida, e o Atlético que fez sua TV de casa, né? Diferente do Grêmio, o Atlético foi lá, venceu por 4-0 e garante aí uma bela de uma vantagem para o jogo de volta. Muito bem, agora sim fechamos o futebol? Agora sim, fechamos com o futebol. Depois de um monte de estaduais, a gente fechou com o futebol. Vamos falar sobre basquete. Vamos falar sobre basquete. Nesse final de semana, a gente teve aquela rodada recheada da NBA, mas a gente vai trazer um destaque, né? A gente sempre trazendo aqui jogadores que entram para a história da NBA, e esse não poderia deixar de fora, o Nikola Jokic. O Nikola Jokic, que ele atingiu o marco atingindo um triplo-duplo. Então, ele entrou aí para a história, fez um triplo-duplo, foram 31 pontos, 21 rebotes e 22 assistências. Foi uma marca inédita e ele também quebrou o recorde de assistências da liga. Então, entre todos os jogos que a gente teve nesse final de semana, repleto de NBA, repleto de jogos com muita emoção, a gente teve aí o Nikola Jokic vencendo, além de ter ajudado, né, os Nuggets na vitória contra o Phoenix, ele também atingiu essa marca aí na NBA. E para a gente fechar, vamos falar sobre tênis, né? Infelizmente não deu, Nath, para o João Fonseca. Foi triste. Pois é, infelizmente não deu para o João Fonseca. João Fonseca que estava disputando o Indian Wells, né, que venceu a primeira rodada e na segunda enfrentou mais um britânico, dessa vez o Jack Draper. E não deu para o João Fonseca acabou perdendo por 2-0, mas ele não abaixou a cabeça. João Fonseca mesmo falou que ele entendia da dificuldade do campeonato, que ele entendia a dificuldade também do adversário, e agora levanta a cabeça porque não tem nem muito tempo para ficar lamentando derrota. Né? O João Fonseca ele vai voltar às quadras, a previsão é que ele volte ainda essa semana, agora pelo Challenge de Phoenix, do 175 do Phoenix. E ainda não tem data nem horário definido, mas a previsão é que ele já volte às quadras nessa semana também, representando o Brasil. E assim, então, nós fechamos as nossas notícias do esporte de hoje aqui no Gazeta News, edição da manhã. Nath, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã. Eu que agradeço, Mara. Uma ótima manhã para você, uma ótima manhã também para todo mundo que acompanhou mais um Gazeta News. E amanhã eu estou de volta com mais notícias do esporte. Obrigada mais uma vez. Até amanhã. A gente vai continuar.